Existe um momento na vida em que o corpo começa a enviar sinais silenciosos, sinais que muita gente ignora até ser tarde demais. E eu preciso te contar uma coisa que talvez você já tenha percebido, mas nunca parou para pensar direito. Depois dos 45, 50 anos, o organismo muda. Não é mais aquele corpo que aceitava tudo, que digeria qualquer coisa, que acordava bem depois de comer besteira na véspera. Não. Agora ele cobra, ele responde, ele te lembra que você não é mais invencível. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que a maioria das pessoas só percebe quando já está no consultório, com aquele papel na mão, com números altos, com o médico falando termos complicados, com aquela sensação de que perdeu o controle. Mas e se eu te dissesse que existem alimentos simples, tão simples que você passa por eles no mercado todo dia, que podem ajudar o seu organismo a manter a glicose mais estável, que podem fazer seu corpo funcionar melhor, mas que quase ninguém usa da forma certa? E não estou falando de dieta da moda, não estou falando de promessa milagrosa, estou falando de informação real, de coisas que fazem sentido, de escolhas pequenas que somadas viram uma mudança grande na sua vida. Hoje eu vou te mostrar 10 desses alimentos, 10 aliados que você pode ter na sua casa agora mesmo. E no final eu vou juntar tudo isso num cardápio prático, algo que você consegue fazer sem complicação, sem precisar virar chefe, sem gastar uma fortuna. Porque a verdade é essa. Cuidar da saúde não precisa ser caro, não precisa ser impossível, só precisa ser consciente. Mas antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Cada corpo reage de um jeito diferente. O que funciona para mim pode não funcionar exatamente igual para você. E nada, absolutamente nada do que você vai ouvir aqui substitui acompanhamento profissional. Se você toma remédio, se você tem alguma condição específica, não mude nada sem conversar com quem te acompanha. Use esse vídeo como um ponto de partida, como uma luz no caminho. O resto, só você pode descobrir caminhando, testando, sentindo como seu corpo responde. Vamos começar pela canela, aquele pozinho discreto que todo mundo tem em casa, mas quase ninguém usa direito. A canela não é tempero só, ela esconde compostos que parecem ajudar o corpo a lidar melhor com a glicose. Não é milagre, longe disso, mas é interessante, muito interessante. E sabe o que eu acho fascinante? É que algo tão barato, tão acessível, tão simples de usar pode fazer diferença. Polvilhe no café da manhã, coloque na maçã, misture no mingau. Uma pitada já muda o sabor e a sensação de saciedade também muda. Você demora mais para sentir fome de novo. E isso, numa rotina de quem tem mais de 45 anos, numa fase em que o metabolismo desacelera, faz toda a diferença. Porque não é só sobre comer menos, é sobre comer melhor. É sobre dar para o corpo o que precisa para trabalhar direito. Agora vem a aveia. E eu sei que você já ouviu falar dela 1000 vezes, mas deixa eu te explicar por que ela funciona de verdade. Quando você come aveia, ela forma um gel no estômago. Esse gel faz com que o açúcar entre no sangue mais devagar, muito mais devagar. Simples assim, não tem mistério, não tem mágica, é química pura. E quanto mais devagar a glicose sobe, melhor você se sente. Menos aquela vontade doida de comer doce 2 horas depois, menos aquela fadiga que bate do nada. Use no mingau de manhã, coloque nos bolos caseiros, faça panquecas com aveia em vez de farinha branca. Trocar a farinha refinada por aveia já muda bastante coisa. E não precisa ser aquela mudança radical. Comece aos poucos, vá sentindo, vá percebendo como seu corpo responde diferente. O abacate. O abacate. Esse aí é uma das gorduras mais inteligentes que existem. E eu sei que durante décadas disseram que gordura era vilã, que gordura engordava, que gordura fazia mal, mas hoje a gente sabe que nem toda gordura é igual, e o abacate é prova disso. Quando você combina abacate com carboidratos, tudo desacelera. A digestão fica mais lenta, a glicose sobe com calma, você não sente aquela fome desesperada logo depois de comer. E sabe por quê? Porque gordura boa sacia, ela calma o organismo, ela dá uma sensação de satisfação verdadeira. Passe no pão integral de manhã, misture no smoothie, prepare uma pastinha simples com limão e sal, coloque na salada do almoço. Funciona porque é gorduroso do jeito certo, do jeito que o corpo precisa, especialmente depois dos 50, quando o corpo pede mais atenção, mais cuidado, mais equilíbrio. Brócolis, esse vegetal que muita gente torce o nariz, mas que trabalha em silêncio dentro do organismo. Dentro dele existem compostos que ajudam o corpo a lidar com inflamações internas. E onde tem menos inflamação, tudo funciona um pouco melhor. A insulina trabalha melhor, as células respondem melhor, o corpo inteiro fica mais harmônico.
E não precisa comer brócolis todo dia, o dia inteiro, não precisa ficar obcecado. Mas inclui ele algumas vezes na semana, preparado de forma simples, cozido no vapor com um fio de azeite, com alho, com limão, já faz uma diferença enorme. E olha, brócolis congelado também serve. Não precisa ser fresco, não precisa ser caro. O que importa é incluir, é criar o hábito, é fazer disso parte da sua rotina sem sofrimento. Chia, aquelas sementinhas pequenas que parecem insignificantes, mas que são poderosas. Quando a chia encontra a água, ela vira um gel espesso, viscoso, e esse gel retarda a digestão, inclusive a digestão do açúcar. Então, quando você coloca a chia no iogurte de manhã, quando você mistura no suco, quando você polvilha nas frutas, você está fazendo com que tudo que você comer junto desacelere, que entre no sangue com mais calma. E isso é exatamente o que a gente quer. Nada de montanha-russa de glicose, nada de subir rápido e descer mais rápido ainda. A gente quer estabilidade, a gente quer um corpo que funciona sem sustos, sem crises, sem aquela sensação de estar sempre cansado, sempre com fome, sempre descompensado. Batata doce, o carboidrato que não te apressa. Enquanto a batata comum, o arroz branco, o pão francês disparam a glicose lá em cima em questão de minutos, a batata doce sobe devagar e desce devagar também. Ela sustenta, ela dá energia de verdade, energia que dura, que não te abandona no meio da tarde. E isso numa fase da vida em que a energia já não é mais a mesma, numa fase em que você acorda mais cansado, que precisa de mais tempo para se recuperar, faz toda a diferença. Asse no forno, cozinhe, coloque no almoço, no jantar, faça purê, faça chips assados. Só evita fritar, porque fritura estraga a intenção. Fritura adiciona gordura ruim, adiciona calorias vazias, adiciona inflamação. E a gente não quer isso. Peixes gordurosos, salmão, sardinha, atum, todos eles carregam ômega 3, esse tipo de gordura que ajuda o corpo a funcionar com menos atrito interno, menos inflamação, menos resistência. E quando o corpo está menos inflamado, ele responde melhor à insulina, ele processa a glicose melhor, ele funciona melhor como um todo. E olha, não precisa ser salmão fresco todo dia. Sardinha enlatada funciona, atum em lata funciona. O que importa é incluir esse tipo de alimento pelo menos 2 vezes por semana. Grelhar, assar, preparar de forma simples, sem molhos pesados, sem fritura, sem exageros. Porque o objetivo aqui não é impressionar ninguém, é nutrir o corpo. É dar para ele o que ele precisa para te manter forte, para te manter ativo, para te manter vivo de verdade. Feijões e leguminosas. Feijão preto, feijão carioca, lentilha, grão de bico. Todos eles têm fibras, têm proteína, têm carboidratos que entram devagar no sistema. E devagar é sempre melhor quando a gente fala de glicose. Sempre. Porque quando a glicose sobe devagar, o pâncreas não precisa trabalhar tanto. A insulina não precisa ser liberada em quantidade absurda. O corpo não entra em pânico. Ele apenas funciona. E isso ao longo dos anos, ao longo das décadas, faz toda a diferença. Misture feijão na salada, coloque lentilha no molho do macarrão, faça grão de bico assado para comer como petisco. Torne isso uma rotina, algo que você não precisa nem pensar, que está ali naturalmente. Porque hábito é isso, é repetição sem esforço. Oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas, são pequenas, são crocantes e são poderosas. Elas têm gordura boa, têm proteína, têm minerais, e quando você combina elas com frutas, com carboidratos, você reduz a velocidade com que o açúcar sobe. Um pancado é suficiente, não precisa exagerar, não precisa comer o pacote inteiro, mas ter sempre à mão, ter na bolsa, ter num carro, ter em casa, faz com que você não caia na tentação de comer besteira quando bate aquela fome no meio da tarde. E escolha sempre sem sal, sem açúcar, sem aqueles temperos industrializados que só adicionam sódio e porcaria. E por último, a maçã, a fruta mais subestimada que existe. A casca dela é rica em polifenóis, a polpa tem fibras solúveis. Ambas ajudam o corpo a absorver a glicose com mais calma. Mas tem um detalhe importante aqui, não beba suco de maçã. Não transforme ela em líquido, porque quando você faz isso, você tira as fibras, você tira o que faz ela funcionar direito. E aí o que era bom vira açúcar líquido entrando direto no sangue. Coma a fruta, com casca, inteira, mastigue devagar, sinta o sabor, sinta a textura, deixe seu corpo processar aquilo do jeito que ele foi feito para processar. Agora você deve estar pensando, tudo bem, eu entendi os alimentos, mas como é que eu junto tudo isso no meu dia sem ficar louco, sem complicar, sem precisar de 3 horas para fazer uma refeição? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, um jeito simples, prático, real, de encaixar tudo isso na sua rotina. No café da manhã você pode fazer um mingau de aveia com canela, maçã picada e chia.
Se quiser adicionar uma fatia de pão integral com abacate, perfeito. Só aqui você já combinou 5 alimentos da lista, sem esforço nenhum, sem precisar de receita elaborada, sem precisar de ingrediente importado. É tudo simples, tudo acessível, tudo possível de fazer, mesmo quando você acorda sem vontade, sem energia, sem paciência para cozinhar. No lanche da manhã, uma maçã inteira com um punhado de nozes. Pronto, acabou, não precisa de mais nada. É rápido, é nutritivo, é algo que você pode levar para qualquer lugar, que não estraga fácil, que não precisa de geladeira e que vai te sustentar até o almoço sem aquela fome desesperada que faz você atacar o primeiro pão que vê pela frente. No almoço, monte um prato com salada, coloque brócolis cozido no vapor, adicione feijão ou lentilha, um pedaço de peixe grelhado, batata doce assada, um prato simples, mas forte, um prato que sustenta, que nutre, que estabiliza. E você não precisa comer tudo isso todo dia, mas quanto mais vezes na semana você conseguir montar um prato assim, melhor você vai se sentir, melhor seu corpo vai responder, melhor vai ser seu sono, sua disposição, seu humor, porque tudo está conectado. A forma como você come afeta tudo na sua vida. No lanche da tarde, um iogurte natural com canela e chia ou abacate amassado no pão integral. Ou até mesmo um punhado de castanhas com uma fruta. Depende do que você tem em casa, do que você preparou, do que está disponível. O importante é não pular. O importante é não deixar a fome crescer tanto que você perca o controle e ataque o primeiro pacote de bolacha que encontrar. No jantar, você pode repetir a estrutura do almoço com outros alimentos, feijão com legumes, brócolis, abacate, chia misturada na sopa, ou uma sopa mesmo, uma sopa com lentilha e batata doce. Algo quente, reconfortante, algo que satisfaz sem pesar. E se precisar de uma fruta depois, come, não tem problema. O problema não é comer fruta, o problema é comer fruta junto com doce, junto com besteira, junto com açúcar adicionado. E por que tudo isso funciona junto? Porque são fibras que desaceleram, gorduras que estabilizam, compostos naturais que acalmam a inflamação e escolhas simples repetidas todos os dias. Não é sobre perfeição, nunca foi sobre perfeição. É sobre constância. É sobre fazer um pouco melhor hoje do que você fez ontem. É sobre não desistir quando você escorregar, porque você vai escorregar. Todo mundo escorrega. O que importa é voltar, é recomeçar. É não deixar um dia ruim virar uma semana ruim, virar um mês ruim, virar um ano ruim. Se você quer começar hoje, agora mesmo, faça uma lista só com esses 10 alimentos: canela, aveia, abacate, brócolis, chia, batata doce, peixe, feijão, oleaginosas e maçã. Pendure essa lista na geladeira, deixe ela visível, deixe ela te lembrar toda vez que você abrir a porta. E aí você começa devagar, troca um item ruim por um da lista por refeição. Não precisa trocar tudo de uma vez, não precisa virar vegetariano de um dia para o outro, não precisa se privar de tudo que você gosta. Só vai incluindo o que é bom, vai aumentando a quantidade do que faz bem. E naturalmente você vai perceber que o espaço para o que faz mal vai diminuindo, porque você vai estar satisfeito de verdade, saciado de verdade, nutrido de verdade. Prepare feijão, lentilha e batata doce no fim de semana. Deixe tudo pronto na geladeira, em potinhos, separado, fácil de pegar, fácil de esquentar, fácil de montar um prato rápido. E evite métodos pesados de preparo. Evita fritura, evita excesso de óleo, evita molhos industrializados cheios de açúcar escondido. Porque tudo isso sabota seu esforço, tudo isso joga contra você. E você não precisa de mais obstáculos. Você já tem idade suficiente para saber que a vida já é difícil o bastante sem a gente mesmo se sabotando. E lembre-se de uma coisa muito importante: não existe alimento que resolve tudo sozinho. Não existe milagre numa sementinha, numa frutinha, num peixinho. O que resolve é o conjunto, é o hábito, é a rotina, é a soma de pequenas escolhas feitas dia após dia. E junto com isso vem o movimento. Não precisa ser academia, não precisa ser maratona. Pode ser uma caminhada de meia hora, pode ser subir escada em vez de pegar elevador. Pode ser dançar na sala de casa, pode ser qualquer coisa que faça seu corpo se mover. Porque corpo parado é corpo que enferruja, é corpo que acumula inflamação, é corpo que responde pior a tudo, inclusive a glicose. Descanso também é parte disso. Dormir bem, dormir o suficiente, dormir num horário regular. Porque quando você não dorme direito, o corpo produz mais cortisol, mais hormônio do estresse, e esse hormônio bagunça tudo, inclusive a forma como o corpo lida com açúcar. Então, não adianta comer super bem se você dorme 4 horas por noite, se você vive estressado, se você não dá para o corpo o tempo de se recuperar. Equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio entre comer bem e viver bem, entre se cuidar e não se torturar, entre ser disciplinado e não ser obsessivo. E isso num mundo que te empurra para o exagero o tempo todo, que te diz para ser perfeito ou desistir, que te faz sentir que se você não seguir a dieta à risca, você é fraco, você é fracassado, você não serve. Num mundo assim, encontrar equilíbrio é quase um ato de rebeldia.
E talvez seja exatamente disso que a gente precisa, de rebeldia contra a pressa, contra a perfeição, contra a culpa que não te leva a lugar nenhum. O que você escutou aqui é informação, não é instrução, não é ordem, não é lei. Se você usa medicamentos, se você tem condições específicas como diabetes, pressão alta, problemas renais, não mude nada sem orientação profissional. Seu médico conhece seu histórico, conhece seus exames, conhece você de um jeito que eu não conheço. E esse vídeo não substitui ele, esse vídeo complementa. Esse vídeo te dá ferramentas, te dá opções, te dá caminhos. Mas quem decide por onde ir é você. Sempre foi você, sempre vai ser você. E isso é libertador, mas também é assustador, porque significa que a responsabilidade é sua, que ninguém vai fazer por você, que ninguém vai te salvar se você não se mover. Seu corpo fala, ele sempre falou, só que a gente passou décadas sem ouvir, sem prestar atenção, achando que dava para ignorar, achando que a conta nunca ia chegar. Mas ela chega, ela sempre chega. E a boa notícia é que mesmo quando chega, ainda dá tempo, ainda dá para mudar, ainda dá para melhorar. O corpo é resiliente, o corpo quer funcionar direito. Ele só precisa que você pare de trabalhar contra ele e comece a trabalhar com ele, comece a dar para ele o que ele precisa, comece a respeitar os sinais que ele manda. Se isso fez sentido para você, se algo aqui acendeu uma luz, se você sentiu que talvez seja a hora de mudar alguma coisa, compartilhe com alguém que precisa dessas informações. Com aquele amigo que vive reclamando de cansaço, com aquela irmã que já está com os números alterados, com aquele colega que acabou de receber um diagnóstico e não sabe por onde começar. Porque informação guardada não serve para nada. Informação precisa circular, precisa ser compartilhada, precisa chegar em quem realmente precisa. E me diga nos comentários, qual desses alimentos você já usa? Qual já faz parte da sua rotina? E qual ainda precisa entrar? Qual você nunca pensou em incluir, mas agora percebeu que talvez faça sentido? Porque eu quero saber, eu quero entender como você está lidando com tudo isso. Quais são suas dificuldades, quais são suas conquistas. Porque a gente não está sozinho nisso. A gente está junto tentando fazer o melhor possível com o que tem, com o que sabe, com o tempo que sobra. E às vezes só saber que tem alguém também tentando, também errando, também recomeçando, já faz toda a diferença. Já faz a gente se sentir menos sozinho nessa jornada que é cuidar de si mesmo depois que o corpo já não perdoa mais tudo que a gente faz com ele.